Eu declaro aberta a sessão. Eu vejo na sala os doutores Carlos Kelsen e Artêmio. Eu começo a avisar que o desembargador Cornélio não poderá participar da sessão de hoje. Então, aquele processo que tem ampliação de quórum, que penso ser de Vossas Excelências, não será julgado hoje, porque o desembargador Glauber também não funciona nele, então não temos quórum para o julgamento, embora tenhamos a doutora Neise e a desembargadora Zeneide, mas não temos quórum, que depende do desembargador Cornélio. E aí, como nossa sessão presencial próxima é dia 27, é lá que iremos julgar. Então, penso que, embora com esse atraso, não haverá necessidade de republicação, porque os advogados já estão cientes de que é um adiamento da sessão de hoje para a sessão do dia 27, por essa razão. Ok? De acordo? Perfeito, desembargador. Muito obrigado. Muito obrigado, uma boa sessão, bom dia de trabalho, muito obrigado. Doutor Artemio, informalmente, eu soube que sua cunhada teve uma boa melhora, é verdade? Graças a Deus, desembargador, foram 52 dias de UTI, mas nesse final de semana ela saiu da UTI, está fazendo fisioterapia e está se encaminhando para ficar muito bem, graças a Deus. Foi um susto muito grande, agradeço aí a preocupação. Pelo menos está fora de perigo. Está fora de perigo, exatamente. Mas só para o doutor Artemio saber, a minha assessora tem um parentesco com ela, a Flavinha, e pediu orações e a gente estava nessas orações também. Obrigado, desembargador. Não tenho dúvida. Eu não tenho... Desembargador. Não nessa corrente de Zeneide, mas em outras, do Ministério Público, dos amigos de Augustão. Eu não tenho dúvida que isso tirou ela dessa situação, a força das orações. Muito obrigado. Desembargador Ibanez, senhor presidente, também fazer meu registro aqui, Artemio, tenho participado de uma atividade esportiva com o seu tio, Altamir, e ele tem dado notícias, e a última foi, como disse o desembargador Ibanez, muito boa, né? Ele me falou. Acalmou a todos nós lá no futebol. Então, aí, levo meu abraço para Augusto. Muito obrigado, para Isabela. Um abraço. Muito obrigado, Amador. Obrigado. Com licença, presidente. O grupo dos juízes de família, também, doutor Armênio, tem se juntado em oração pela saúde dela. Que coisa bonita. Muito obrigado, desembargadora. Muito obrigado. Quando nós temos hoje um número maior de sustentação oral, que será uma para 5 processos, que vem da sessão anterior. O 129, 146, 148, 150 e 151, que são os processos do sindicato e município de Natal. Há uma inscrição do doutor André. Doutor André, nós tivemos, então, a necessidade de ampliação de quórum, porque a desembargadora Zeneide verificou depois que tinha impedimento de funcionar nos processos. E aí, há algumas divergências, então, não há unanimidade, embora naquela ocasião a gente imaginou que seria por unanimidade, mas depois, dadas essas circunstâncias, precisou mudar. Então, Vossa Excelência irá fazer a sustentação oral, porque já tem divergência na própria Câmara do julgamento e haverá ampliação, Vossa Excelência fará. E como a matéria é a mesma, eu penso que Vossa Excelência fará uma sustentação que valerá para os 5 processos. De acordo? De acordo. Senhor presidente, Vossa Excelência disse 129, na verdade é o 150, a partir de 158, não? Deixa eu ver, 140 e... Eu acho que é, doutor desembargador Glauber, acho que é. A partir do 158. Mesmo. A partir do 158. O 150 e o 151, desembargador Ibanez, são os dois da desembargadora Judite, também do sindicato. 150 e 151. Isso. E 158 e seguintes. Isso, ok. Então, André, com a palavra.
Eu só faço uma indagação, não sei se é pertinente, presidente. Eu não sei se é necessária a presença do desembargador Mauri, eu também não estou vendo ele na sala. Deixa eu ver quantos nós temos. É verdade, tem. Falta ele, desembargador. Falta um ainda. Então, Vossa Excelência irá aguardar um pouquinho. Não será agora. Pois não, Excelência. Então, vamos começar aqui na outra ordem. Esse passou. Eu vou começar, então, pelo primeiro. O número 1 é o agravamento 0800-741-43. É de Ivânio de Oliveira Dantas e outros, José Romualdo Carvalho Galvão Júnior e outros, relatoria da desembargadora Judite. Algum advogado para sustentar neste processo? Positivo, desembargador presidente. Pela parte Edivânio e outra. Que é a parte agravante. Positivo. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Pois não. Excelentíssimo desembargador presidente, desembargadora relatora, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes nesta sessão virtual. Trata-se de compra e venda de imóvel realizada no ano de 2014, pelo valor de 186 mil. Em abril de 2017, portanto, praticamente 3 anos depois, teve um problema na matrícula do imóvel referente à documentação e constatou-se que não seria possível fazer a transmissão do imóvel, de modo que, naquele momento, foi realizado o distrato do contrato. Em razão disso, ficou acertado que a parte teria que devolver, a parte agravante, teria que devolver 186 mil reais. Devolveu, naquele momento, 146 mil reais, tempos depois devolveu mais 3 mil reais. Portanto, a parte agravante restituiu à parte agravada o valor de 149 mil reais, de um montante de 186 mil reais. Isso corresponde, portanto, a 80,10% do montante que deveria ter sido restituído. O fato é que a parte agravante entrou numa crise financeira e não teve condições de restituir o restante. E essa situação vem se perdurando, portanto, desde abril de 2017. Daí se vão 4 anos nessa situação. Então, diante disso, como houve acordo para restituir o imóvel ou para pagar o aluguel, a parte agravante ingressou com a ação e formulou o pedido de tutela de urgência antecipada no sentido de a parte agravada pagar o aluguel para a parte agravante referente à porcentagem que teria sido restituída, ou seja, o aluguel daquele imóvel corresponde a R$ 1.200. R$ 1.200. A gente juntou as pesquisas de mercado e aí o pedido foi no sentido de, ora, se já restituímos 80,10% do valor do imóvel, é justo que a parte, depois de 4 anos morando de graça no imóvel, tendo recebido R$ 149 mil, pague o equivalente a 80,10% do valor do aluguel. Isso corresponderia, portanto, a R$ 961,20, que seria a parte que os agravantes teriam restituído. Nada mais justo, porque ao final desse processo, ou ao final, passado mais algum tempo, a parte agravante vai restituir o montante de R$ 37 mil corrigido, obviamente, que é o que falta. E aí a parte agravada vai ter, ao final, o montante todo devolvido, parte dele corrigida. Mas vai ter morado de graça no imóvel. E a gente sabe que, para residir em um imóvel, ou você precisa comprar, ou você precisa pagar o aluguel. Comprar, de fato, tinha sido celebrado, mas foi feito o distrato do contrato. E isso está sendo feito o pagamento. A restituição do valor. Foi feito 80,10% de restituição. Então, se ainda falta valor a restituir, pelo termo de distrato, lá constava que o imóvel só seria restituído quando o valor fosse totalmente reembolsado. E, de fato, não houve um reembolso integral, porque, como eu disse, a parte agravante entrou em crise financeira. Mas não é justo também que a parte agravada tenha já embolsado o valor de R$ 149 mil desde meados de abril de 2017
esteja morando por 4 anos de graça, sem pagar aluguel, e esse dinheiro vai estar sendo corrigido, né? Então, ele precisa, de fato, pagar pelo menos o aluguel, até que esse processo seja resolvido. Não é justo que ele tenha recebido a restituição equivalente a 80,10% e esteja residindo de graça. Ele precisa pagar para morar. Então, com base nessas sucintas razões, é a sustentação oral, requerendo aí que Vossas Excelências aí analisem o que foi dito aqui nesta sessão virtual, de modo a julgar, dar provimento ao agravo de instrumento. Obrigado, doutor. Vamos ao resultado. O voto da relatora é pelo desprovimento do recurso e os demais acompanham. Fica decidido recurso desprovido à unanimidade. O próximo é o 73. 73 é a apelação 000377676. Município de Natal e Hotline Construções Elétricas Limitada. Embargadora Zeneide, a relatora. Algum advogado para sustentar neste processo? Excelências, bom dia. Bom dia. Doutor Daniel? Isso, eu estou falando de Goiânia. Doutor Daniel, posso pedir para Vossa Excelência botar o paletó? Nós estamos em sessão. Daniel, vamos fazer o seguinte. Não há problema. Vossa Excelência vai pegar o paletó, eu chamo o outro, enquanto o próximo faz a sentação, a gente aguarda Vossa Excelência retornar com... Ok, obrigado. Então, iremos para o 102. O 102 é o agravo de instrumento 000742323. Ministério Público do Rio Grande do Norte, Eugênio Marcos Soares da Cunha e outros. Eugênio Marcos Soares Cunha e outros. Relatoria, de minha relatoria. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência, bom dia. Volta aí. Bom dia. Vossa Excelência fala pelo agravado, Eugênio, pelos agravados. Eu falo por Eugênio Marcos Soares Cunha. E é o agravado, correto? Exatamente, exatamente. Meu voto é pelo desprovimento do agravo. Satisfaz Vossa Excelência? Sobretudo, se não houver divergência. Não há divergência. Excelente. Não há divergência. Precisamos pedir um voto acho que tem aqui. Eu vou só tirar a dúvida, porque o sistema registrou suspeição, se é do desembargador Glauber ou do desembargador Vigílio. Desembargador Glauber, minha suspeição, senhor presidente. Vota neste processo, com 102. Não, eu afirmei suspeição. Tá, então eu vou pedir o voto da desembargadora Zeneide. Desembargadora Zeneide, neste processo 102 de minha relatoria, Vossa Excelência não... Pois não, senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência. Ok, então, doutor Daniel, não, doutor... Altair. Chegou não, Altair. A unanimidade. Obrigado, Excelência. A unanimidade. 102. 108 é o próximo da relação. É o agravo de instrumento 080 58 71 14. Capucho Empreendimentos Imobiliários do CSA e outros, e Vinaxis, corretora de títulos e valores imobiliários S.A. Sou o relator. Algum advogado para sentar neste processo? Francisco Wilk. Doutor Francisco Wilk. Vossa Excelência fala por qual das partes? Pela Capucho Empreendimentos Imobiliários, Excelência. Que é a agravante, correto? Isso, correto. Então, Vossa Excelência tem até 15 minutos, doutor Wilker. Bem, bom dia a todos, bom dia, presidente, relator desse processo, demais desembargadores que integram a turma, colegas advogados, servidores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Eu sustento aqui em nome dos agravantes, Capucho Empreendimentos Imobiliários e os seus sócios. O objeto desses recursos, Excelência, é a reforma da decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos de execução. O que se busca não é nada mais do que uma decisão de natureza cautelar que se destinará tão somente a
sem frustrar o crédito do exequente, essa não é jamais a nossa intenção, permitir apenas que o real valor da execução seja conhecido antes da expropriação e alienação dos bens dos executados. É isso mesmo, excelências. Se o presente recurso for desprovido e a execução prosseguir antes mesmo do julgamento dos embargos de execução, os agravantes verão alienado o seu principal patrimônio e única fonte de renda para saldar a execução que tramita com patente excesso em seu valor, já que capitalizada por juros que tem por base uma taxa nula, conforme entendimento já acumulado pelo nosso Superior Tribunal de Justiça. Não se desconhece, excelências, que a concessão de efeito suspensivo, é muito importante fazer esse registro, nos termos do nosso Código de Processo Civil, depende da garantia do juízo. Mas o que se alega e se comprova nesse agravo é que o juízo está, sim, garantido. Dito isso, excelências, cabe destacar os principais aspectos em controvérsia, eu ressalto aqui que são apenas 2, que apontam para a completa garantia do juízo. O primeiro deles é que o bem imóvel já penhorado nessa execução foi avaliado em mais de 100 milhões de reais em execução fiscal que tramita perante a 6ª Vara da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Esse valor de avaliação, excelências, corresponde a aproximadamente o triplo da avaliação recebida nessa execução, que foi considerada para concluir pela insuficiência da garantia do juízo. Então, eu repito, lá na Justiça Federal, o bem foi avaliado em mais de 100 milhões e aqui em cerca de 30 milhões. O segundo aspecto, excelências, eu já destaquei acima, é que o valor astronômico e excessivo da dívida executada se encontra capitalizado por taxa remuneratória calculada pela CETIP, que é uma taxa ilegal conforme entendimento, repito, porque é de fundamental importância para o processo, entendimento já acumulado pelo STJ. E aqui eu peço vênia para ler, fazer a leitura da súmula do STJ. Diz a súmula: é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID-CETIP. Portanto, excelências, vejam que enquanto de um lado há um forte indício de subavaliação do bem penhorado, por outro lado, há uma forte probabilidade de excesso de execução, em razão da ilegalidade da taxa de juros praticada. Então, excelências, esses 2 aspectos, quando considerados em conjunto, fazem cair por terra a tese de que a garantia oferecida à execução seria insuficiente. Isso significa dizer, excelências, que não há qualquer justificativo para o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos. De fato, excelências, a suficiência da garantia não pode ser aferida a partir do valor unilateralmente arbitrado pelo exequente. Ao contrário, ela deve ser examinada a partir das alegações feitas nos embargos, especialmente, no presente caso, a partir da alegação de excesso de execução. É muito importante registrar, excelência, que esse próprio Tribunal de Justiça, em precedente de sua primeira Câmara Cível, quando entendeu ser possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos de execução, com base na alegação do embargante, foi relacionada a excesso de execução. Trata-se de um agravo de instrumento sob a relatoria do desembargador Cláudio Santos. Foi julgado em abril de 2019 e o número foi indicado no agravo interno. Essa é precisamente a situação do caso em exame, excelências. Se não for deferido o efeito suspensivo pedido, a embargante será expropriada do seu principal bem antes mesmo dos seus embargos sequer serem apreciados em primeira instância. Repito, excelências, será expropriada do seu principal bem antes mesmo dos seus embargos sequer serem apreciados em primeira instância, inclusive quanto ao patente excesso de execução. Então, é evidente que uma decisão nesse sentido contraria a natureza acautelatória do efeito suspensivo, tornando absolutamente irreparável o prejuízo sofrido pela embargante com a alienação do seu principal bem, além de completamente inútil um eventual provimento futuro dos embargos. Mas não é só isso, excelências. Um outro aspecto de fundamental importância a se destacar para o julgamento desse agravo é que houve a penhora de faturamento da renda obtida com o imóvel, no caso é o Praia Shopping, e já deferida essa penhora e não contestada pelo embargante. Isso possibilita, excelências,
o adimplemento da execução pelo meio menos oneroso, que é a regra do nosso Código de Processo Civil. Ora, se é possível o adimplemento da execução pelo meio menos oneroso, Excelências, e aqui é importante ressaltar que o agravante não se opôs a essa penhora de faturamento, qual seria a razão para indeferir-se o efeito suspensivo aos embargos de execução? Né? Fazendo com que o eventual provimento futuro não tenha qualquer utilidade para a embargante, que já teria sido expropriado o seu imóvel de onde provém a sua principal fonte de renda. E aqui, volto a dizer, esse imóvel é o Praia Shopping, além do efeito social, né, que isso vai ter. É tremendo, né, com vários lojistas, enfim. Então, Excelências, não há qualquer sentido em não se conceder efeito suspensivo aos presentes embargos, e é com base nesses sólidos argumentos aqui expostos, creio eu que inafastáveis, eu peço pelo conhecimento e provimento do presente agravo do instrumento para conceder o efeito pleiteado, efeito suspensivo aos embargos de execução opostos, pelo menos até o julgamento do seu mérito em primeira instância. É o que fica requerido, Excelências. Muito obrigado. E aqui eu peço licença, um pouco fora da pauta, eu escutei, eu quero me acostar às manifestações feitas em relação à doutora Isabela Ramalho, que é minha colega de infância, eu estudei muitos anos com o irmão dela, Alberto, e pedir as orações de vocês todos e vossas excelências e dos colegas para minha mãe, que nesse momento se encontra também internada com Covid-19, entubada no São Lucas. É um momento muito, muito difícil para todos nós, e eu conto com as orações de vossas excelências e com a força, e parabenizar ao amigo Artemio, ao colega Artemio, pelo sucesso no tratamento. Fico muito esperançoso, porque a médica de Isabela é a mesma médica que está acompanhando a minha mãe, doutora Andréa Cavalcante, e conto com as orações de todos vocês. Um forte abraço, muito obrigado. Obrigado, Wilker. Iremos, de minha parte, pelo menos, orar pela recuperação de sua mãe. Muito obrigado, desembargador. Minha parte também. Conheço Marta desde muito tempo. Igualmente. Obrigado, desembargador Edito. Muito obrigado. Eu voto pelo desprovimento do agravo. Ainda não chegou para mim o voto do desembargador Glauber. Exatamente, senhor presidente. Eu primeiro dizer aí também, me acostar nas orações aí pela recuperação mais rápido possível aí, doutor, da sua genitora, e registrar, senhor presidente, que no dia de ontem eu fui procurado pelos advogados da Capuche, no sentido de recebê-los, ainda que em audiência, por videoconferência. Eu conheço o doutor Wilker, o doutor Murilo, e eu expliquei para eles que não o faria pela seguinte razão. Essa tem sido também uma preocupação da Câmara Criminal, e imagino que tenha sido também, que seja também nas câmaras cíveis. No processo pautado, nós temos a oportunidade da defesa oral. Então, eu tenho uma preocupação, principalmente na área civil aqui, da questão da paridade de armas. Se o processo está pautado, se eu recebo os memoriais, o nosso tempo também ele fica destacado, em especial, para a análise dos processos. Então, se a gente vai receber os advogados, para que eles tragam aquela mesma fala que vai ter aqui na sustentação oral, eu imagino que seja inviável, além de ferir a questão da paridade de armas, porque teria a parte uma oportunidade maior do que a outra. Mas, ultrapassada essa etapa, senhor presidente, eu recebi os memoriais, li com atenção, me chamou a refletir, em especial, o valor da execução, é mais de 100 milhões de reais, bastante significativo. E também a questão social, que foi destacado aí na defesa oral por doutor Wilker. E não somente isso, existem outros bens já dados em garantia, e o voto de Vossa Excelência é no sentido de que o valor desses bens não satisfaz ao valor da execução. E, por conta disso, não seria possível atribuir o efeito suspensivo aí
aos embargos. Eu, pedindo vênia a Vossa Excelência, inclusive nos memoriais trazido um precedente da primeira Câmara Civil, eu vou votar no sentido de atribuir os efeitos, não o provimento total, como pretende aí o agravante, mas um provimento parcial. Esses bens que estão dados em garantia, a execução ele pode continuar e expropriá-los. Seria retirado, neste momento, por conta do efeito suspensivo, o bem maior, que é o imóvel onde funciona lá o Praia Shopping. Não é isso o bem que está Perfeito, sendo... senhor. Então, esse é o meu voto. Imagino que satisfaz o exequente, em parte, porque a tese que é trazida pelo embargante é de excesso na execução. Então, enquanto se chega ao valor de fato devido e que deve ser objeto da execução, tem-se aí uma parte que está dado em garantia e que pode a execução continuar e expropriar esse valor. Então, esse é o meu voto, senhor presidente. Não sei se foi claro aí, no sentido do provimento em parte do agravo. Bastante claro, como sempre, compreendido. Bom, então, a desembargadora Judite concorda comigo. Nós temos o recurso, ficou julgado por maioria. Recurso desprovido por maioria, com o voto divergente do desembargador Glauber. Em continuidade, o Obrigado, excelência. Bom dia. Bom dia. O 113. 113 é o agravo de instrumento 081. 11 4408. Maria Célia Gomes e Maria Salomé Fernandes Gomes de Moraes e outros. Sou o relator. Algum advogado para acrescentar nesse processo? Pois, excelência. Doutor Arthur Cavalcante, falando. Fala por qual das partes, doutor Arthur? Pela agravante ou pela parte agravada? Pela parte agravada, excelência. Tá, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Perfeito. Gostaria de dar início à minha sustentação, cumprimentando a todos, cumprimentando ao senhor presidente, aos demais desembargadores, magistrados aí presentes, também aos nossos colegas advogados. E gostaria de ser bem sucinto, excelência, nessa sustentação, para tratar de uma questão que eu acho que é deveras relevante nesse agravo de instrumento. O que se suscita nele é que a decisão agravada ela é ultra petita, uma vez que em ação possessória a parte agravada solicitou a reintegração de posse de 2 flats, mas a magistrada de primeiro grau deferiu a reintegração de posse de 6 unidades, 6 flats. Ocorre, excelência, que existe também uma outra ação correndo com pedido de tutela antecipada inaudita outra parte, envolvendo, inclusive, as mesmas partes da apresentação originária, em que a parte ora agravada requereu a restituição de todo o empreendimento. Assim, em audiência de justificação, a magistrada, após ouvir as partes, decidiu por unificar... Com licença, doutor Arthur, nós estamos a julgar embargo de declaração. Verifica aqui que são embargo de declaração. Então, em embargo de declaração, não cabe sustentação oral. Inicialmente, eu pensei que nós estávamos a julgar o mérito do agravo, mas são embargos de declaração. Eu entendo, excelência. Tá, não há sustentação oral neste caso. E os embargos são, mesmo assim, os embargos são providos, para o conhecimento de Vossa Excelência. Perfeito. São providos os embargos de declaração, e aí Vossa Excelência irá ver, quando publicado, o resultado do provimento dos embargos. E os embargos são da parte do cliente de Vossa Excelência.
Exatamente, Excelência. Então, eles estão sendo providos. Aí Vossa Excelência irá examinar. Pela informação. Ok? Obrigado, Excelência. Tá. Bom dia, doutor Arthur. Bom dia. 129 é o próximo. É a apelação 080 71 80 97. FGR Urbanismo Natal SPA Limitada, Alex Nunes Pinto, a parte adversa. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. 146. Apelação 085. Doutor Ibanez. Doutor Renato, era de Vossa Excelência o processo que eu chamei? Não? Isso, Excelência. O 146 é o meu. Eu sou advogado. Ah, tá. Então é isso que nós vamos julgar agora. Não é o anterior. Perfeito. 085, 80, 90, 12. Doutor Ibanez? Colmeia S.A., Jason Marcos Araújo Miranda e outros. É isso, doutor Renato? Isso. Doutor Renato, Vossa Excelência tem a palavra por até 15 minutos. Obrigado, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos desembargadores que integram essa segunda Câmara Civil, colegas advogados, servidores. O caso em questão trata-se de uma apelação civil interposta pela construtora Colmeia contra uma sentença proferida pelo juiz da 22ª Vara Civil de Natal, que nos autos de um processo que era movido originalmente contra a Colmeia e contra o Bradesco, uma ação de adjudicação compulsória, com pedido de declaração de ineficácia da hipoteca. Nessa ação, tendo em vista que houve a perda superveniente do objeto, porque a hipoteca que gravava o imóvel, ela foi baixada posteriormente pela Colmeia e pelo Bradesco, o juiz, com base no princípio da causalidade, arbitrou honorários de 10% sobre o valor da causa, com base no artigo 85, parágrafo 10º do CPC, fixou esses honorários, e contra essa decisão, que fixa honorários de 10% sobre o valor da causa, a Colmeia interpôs apelação civil, na qual a construtora alega que a sentença deve ser reformada para fim de que os honorários de sucumbência sejam fixados por equidade, com base no artigo 85, parágrafo 8º do CPC, no valor de R$10.000 ou outro valor que seja considerado razoável. Segundo afirma a Colmeia, os honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, em observância ao artigo 85, parágrafo 3º do CPC, eles são em valores altos, já que o valor da causa é o valor do imóvel e tem conteúdo econômico significativo. A Colmeia sustenta que antes mesmo da baixa do gravame, expediu um termo de quitação, que agiu de boa fé, e que não há nada que justifique uma sucumbência de 10% sobre um valor de R$953 mil, que é o valor da causa originário, que é o valor do imóvel, o valor do contrato. Valor esse que não observa as circunstâncias fáticas e causa enriquecimento sem causa. Além disso, a Colmeia sustenta que a causa não foi complexa e que, nessas situações, a jurisprudência vem admitindo a fixação de honorários por equidade, conforme ocorreu no julgamento da apelação civil de relatoria, menciona aqui o número da apelação civil, 082917091 de relatoria do desembargador Vigílio, e, ao final, pugna pela reforma da sentença. A questão, ora em discussão, excelências, com a devida vênia ao entendimento da construtora Colmeia, é uma causa que é uma discussão jurídica que nos causa muita preocupação. Inclusive, foi por essa razão que o STJ, recentemente, afetou o tema. Ou seja, essa questão relativa à fixação dos honorários advocatícios por equidade será muito em breve objeto de julgamento pela Corte Especial, que afetou essa discussão, porque existe uma controvérsia muito grande nos tribunais. No STJ, a matéria já tem mais ou menos uma linha de entendimento.
Inclusive, existem ministros que sustentam que não há a divergência exigida pelo Código de Processo Civil para fins de afetação. No entanto, em razão da relevância, a questão foi afetada para que o tribunal, a Corte de Justiça Superior, possa fixar um entendimento a ser aplicável nos tribunais, no sentido de se é possível ou não aplicar o parágrafo 8º do Código de Processo Civil e fixar honorários por equidade quando não esteja dentro daqueles limites, daqueles próprios limites, daquelas próprias situações previstas pelo CPC. E aí, embora tenha afetado a matéria para julgamento, o STJ não determinou a suspensão dos processos, razão pela qual a presente apelação está sendo objeto de julgamento pelos senhores, mas desde já eu gostaria de reiterar a minha preocupação no sentido de que o julgamento disso é muito importante para a advocacia. Vejamos, num caso como esse em concreto, principalmente para os advogados que litigam e que fazem das verbas sucumbenciais uma verba de natureza alimentícia, conforme é previsto no próprio Código de Processo Civil, e que em situações como essa, por exemplo, tem aí a pretensão de redução dos seus honorários objeto de discussão e muitas vezes até de interpretação equivocada e de redução significativa. No caso aqui em discussão, o apelado adquiriu um imóvel da Comea, pagou esse imóvel com recursos próprios, quitou esse imóvel e depois de 2 anos, aproximadamente, depois do imóvel concluído, da obra averbada, os apelados já residirem no imóvel, ele foi procurar a empresa para fazer a escritura do apartamento e se deparou com 2 problemas. O primeiro era de que a empresa ela tinha uma dívida ainda não quitada com o Banco Bradesco, e o segundo problema é que, em razão dessa dívida, essa unidade estava hipotecada. Ou seja, ele não tinha como transferir o apartamento livre e desembaraçado de ônus para a sua esfera patrimonial. Então, em razão disso, outra alternativa não teve os apelados, senão ajuizarem a ação de adjudicação compulsória com pedido de declaração de ineficácia da hipoteca. É importante ressaltar que, contratualmente, a Comea teria até o dia 22 de fevereiro do ano de 2016 para baixar a hipoteca, porque no contrato de promessa de cumprimento da Comea tem uma cláusula na qual está textualmente expresso que, após a averbação da construção, a construtora tem 120 dias contados da referida data para baixar a hipoteca, e ela não fez. Então, tendo em vista que a hipoteca não foi baixada em fevereiro de 2016, os autores ainda esperaram aí quase 1 ano a boa vontade da construtora junto ao banco para quitar o débito e liberar o imóvel para a escritura, o que a construtora não fez. Então, em dezembro de 2016, os autores ajuizaram a ação e, posteriormente, no ano de 2018, a hipoteca só foi baixada em julho de 2018. Então, o banco baixou a hipoteca em razão da quitação da dívida da Comea, mas a ação já estava ajuizada já há quase 2 anos. E aí, o que é que aconteceu? O juiz entendeu que houve uma perda superveniente do objeto, porque não havia mais nenhum óbice para a lavratura da escritura, e extinguiu a ação e condenou em honorários. Então, voltando aqui à questão relativa aos honorários, primeiramente, em relação à questão da condenação em honorários, não há muita discussão, não há muita controvérsia, porque o Código de Processo Civil é claro de que em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda superveniente do objeto, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários, seja é uma matéria pacificada no âmbito dos tribunais, ou seja, está claro no caso em questão de que a Comea e o próprio Banco Bradesco, embora tenha sido o banco excluído da lide, mas a construtora, em razão de que deu causa ao ajuizamento, deve responder sim pelos honorários sucumbenciais, e aí entra-se a questão da discussão de
em que percentual, de que forma esses honorários devem ser fixados. Eu faço só uma ressalva, que a Colmeia, nas suas razões de recurso, ela utiliza como paradigma uma decisão de relatoria do desembargador Vigílio, proferida nos autos do processo... Só um segundo. Proferida nos autos de uma apelação civil, eu mencionei aqui até o número, no qual houve a fixação por equidade. Então, inicialmente, eu gostaria de destacar que essa decisão, objeto do questionamento levantado pela Colmeia nas suas razões de apelo, ela foi reformada pelo STJ, certo? Então, de fato, o Tribunal de Justiça, o desembargador Vigílio, fixou, em processo de relatoria dele, essa Câmara fixou honorários por equidade, em processo semelhante a esse, mas o STJ, ao julgar o agravo em recurso especial número 1647.819, reformou o acórdão dessa Câmara e afastou a equivocada aplicação dos honorários por equidade, tendo de forma correta determinada a fixação dos honorários em favor da parte recorrente no percentual de 10% sobre o valor da causa. Então, para fazer Então, inicialmente, a gente destaca o fato de que o STJ já reformou uma decisão proferida nos autos está aqui a apelação. 082917091/2017. Então, foi nesses autos em que houve a reforma. E não somente nesses autos. A segunda sessão do STJ, ela tem entendimentos pacíficos, no sentido de que os honorários advocatícios, eles só podem ser fixados por equidade nas próprias situações previstas no Código de Processo Civil. Ou seja, quando houver aplicação quando o valor da causa for ínfimo ou inestimável, o que no caso dos autos não acontece. No caso dos autos, o valor da causa, por se tratar de uma ação de adjudicação compulsória, é o valor do próprio imóvel, é o valor do conteúdo econômico que é envolvido na demanda, ou seja, não poderia ser outro valor numa ação de adjudicação compulsória, o valor não poderia ser outro senão o valor do próprio contrato, senão o valor do próprio imóvel. Então, essa atribuição do valor da causa ao valor do imóvel não foi uma mera faculdade da parte apelada, e sim ela foi sim fixada em decorrência da própria lei, que determina que nessas situações o valor da causa seja o valor do imóvel. Então, e a fixação dos honorários recaiu de forma correta sobre o valor da causa, uma vez que não houve, uma vez que o valor da causa não é ínfimo e nem é inestimável, conforme autoriza o artigo 85 do Código de Processo Civil para fixar honorários por equidade. Esse tribunal tem outros entendimentos nesse mesmo sentido de privilegiar a aplicação do artigo 85, parágrafo 2º, e fixar honorários sobre o valor da causa. Eu transcrevi na minha razão de apelo a apelação civil 085-80-89-27, de relatoria do desembargador, do juiz convocado João Afonso por Deus, foi julgado no dia 14 de maio de 2019, houve a fixação dessa tese. O desembargador João Rebouças também tem precedentes nesse sentido, conforme foram transcritos nas razões de apelação. Então, feitas essas considerações, no sentido de que não é possível, sustentamos não ser possível, inclusive gostaria de ressaltar uma situação concreta, o banco e a construtora Colmeia... Renato, desculpe interromper, Vossa Excelência advoga para a construtora apelada ou para os apelados? Eu advogo para os apelados. Eu pensei que Vossa Excelência advogava para a construtora, porque meu voto é pelo desprovimento do recurso, justamente com esses argumentos, com esse fundamento que Vossa Excelência expõe. Então, desde já agradeço a Vossa Excelência, desembargador Ibanez. E só para concluir, o nosso pleito no sentido de, na condição de representantes dos advogados, na condição de representantes dos apelados, que são os autores da ação, só para concluir, tendo visto que Vossa Excelência já proferiu o voto, no sentido de que o recurso seja conhecido e improvido e os honorários fixados em primeiro grau sejam majorados em razão do desprovimento da apelação. São essas minhas razões e agradeço aos senhores pela atenção. Muito obrigado. Obrigado, doutor Renato. Bom, o tempo
Em minha contagem aqui, falta o voto da desembargadora Judite. Eu estou acompanhando. Ok, obrigado, desembargadora. Mas eu estou acompanhando. Renato, decisão unânime. Recurso Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Doutor Ibanez, bom dia. Bom dia. É o Daniel, advogado da Hotline. Daniel, vamos julgar o seu agora, o 73. Apelação 000377676. Excelência, é o seguinte, eu estou auxiliando o colega doutor José Prudente, que ele é de idade, eu vou colocar o equipamento nele aqui, só um minutinho, ok? Bom dia, doutor Ibanez. Bom dia. A pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento os demais membros da Egrégia Câmara de Julgadores da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de... Vossa Excelência falará pela Hotline Construções Elétricas Limitada. Sim. A relatora, votando pela extinção do processo. Deixa eu olhar direito o voto dela aqui para eu lhe dizer. É um processo de execução fiscal e há uns embargos à execução. Ela está a reconhecer a prescrição do crédito tributário, portanto, da execução fiscal, e extinguindo o processo com resolução de mérito. Sim. De acordo, então? De acordo. Processo extinto com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição, decidido à unanimidade. Obrigado. Obrigado, doutor. Tenha um bom dia e saúde. Bom dia para o senhor também. Próximo processo, o 148. 148 é a apelação 087-6608-11. Unimed Natal, Beatriz Guerra Oliveira Xavier. Sou o relator. Algum advogado para sustentar nesse processo? Sim, Excelência. Vossa Excelência fala pela Unimed Natal? Isso. Tem até 15 minutos, doutora. Muito obrigada. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, aos demais membros da Câmara e a todos presentes nessa sessão. O processo versa sobre tratamento de crianças autistas. Contudo, aqui a minha sustentação vai voltar mais exatamente para a preliminar de cerceamento de defesa que está contida na apelação. A sentença de primeiro grau, ela julgou de forma antecipada a ação, sendo conhecido apenas que não se tratava apenas de demanda através de provas documentais seriam suficientes para a sentença. Ocorre, Excelência, que em nenhum momento a Unimed Natal foi intimada para a produção de novas provas, mesmo pleiteando isso na contestação. Vale ressaltar que a demanda tem várias vertentes técnicas que seriam necessárias a oitiva de testemunhas para avaliar a necessidade da beneficiária de aferir a necessidade ou não da continuidade do tratamento, bem como a quantidade de sessões que seriam necessárias para o tratamento da menor. Com isso, resta completamente comprovado o prejuízo da ré no fato de não ter sido apreciada, sequer intimada, para a produção de novas provas e também para o requerimento de AIJ, para a oitiva de testemunhos do corpo técnico da empresa. Nesse sentido, pleiteamos pelo manifesto prejuízo no exercício da ampla defesa, em virtude do óbice da produção de provas nos presentes autos, como era o caso de depoimento testemunhal, sendo assim, requer inicialmente o acolhimento da nulidade arguida na apelação, no sentido de que os autos voltem para o juízo de origem, para que seja sanada essa nulidade processual. Essas são suas razões? Encerrou? Isso, Excelência. A principal razão da apelação foi justamente essa questão da preliminar, até porque as terapias hoje em dia são oferecidas pela rede credenciada da Unimed, né? Tá. Então, meu voto é por rejeitar a arguição da nulidade por cessamento de defesa e, no mérito, é pelo desprovimento do apelo. E já temos agora registrados
a decisão está a unanimidade, recurso desprovido. Obrigada pela atenção, Excelência. Obrigado, também tenha um bom dia, doutora. Para o senhor também. Bom, nós só temos agora os processos do sindicato que ainda aguardam a chegada do desembargador Amaury na sala de julgamento. Então, o desembargador Glauber e a doutora Neise poderiam ficar no aguardo, a gente chamaria assim que o desembargador Amaury chegar, perfeito? Podem fazer suas atividades por enquanto, aí a gente, o desembargador Amaury chegar, a gente convida vossas excelências a retornarem para esse julgamento. Doutor André, da mesma forma que é o advogado que fará a sustentação oral. De acordo? Aí eu faço a sessão administrativa e, quando o desembargador Amaury chegar, a gente conclui esse julgamento. Por enquanto, muito obrigado. Presidente, antes de encerrar, Leila passou para mim, faltando ainda eu registrar o meu voto aqui no processo da ordem aí cronológica, o 26, o 28. O 28 é na relatoria da desembargadora Judite. E não tá, eu não estou conseguindo visualizar aqui, desembargadora Judite, o voto de Vossa Excelência. O 28? O 28. O 28, eu acho que ela não proferiu o voto, ou não liberou. É porque Leila pediu para que eu registrasse, eu não registrei porque não está. E o 26, eu estava aguardando o voto aqui da desembargadora Zeneide. Como eu sou, respeitando a ordem aí de antiguidade, aí eu estava aguardando, não, só tem o voto da relatora, no 26. Acho que a desembargadora Zeneide ainda não votou neste 26. E nem no 44 também, que é a mesma coisa, também aguardando o voto aí da... Esse 28, eu não sei se a desembargadora irá julgar hoje ou retirar de mesa. Por favor, presidente, aí falando aí com relação ao que o desembargador Glauber está falando, o 26 é aquela questão. Há uma discordância apenas no valor. O valor eu mantenho o mesmo, de R$6.000. É porque então, foi disponibilizado por último e a gente tem que colocar, então, aí. E então, o outro acompanha... qual é? Então, peraí, só o 26, desembargadora Zeneide, é com relação ao dano moral, não é isso? É, exatamente, que a Eu desembargadora acompanho Vossa Excelência, aí pedindo vênia aí a relatora, a desembargadora Judite. Nesse caso, Vossa Excelência acompanha parcialmente a relatora, não é isso? Parcialmente, exatamente. E o outro é 40 e quanto? 44. 44. O 28 está disponível no sistema, pelo menos para mim está. 44, a gente está, né? Eu estou acompanhando. Isso aí é provimento, é conhecimento e provimento do recurso, eu estou acompanhando a desembargadora. O 44. Pronto, registrei o meu voto. Agora, o 28, eu não consigo visualizar o voto da desembargadora Judite. Não sei. O desembargador Ibanez consegue visualizar? Também não. Também não, desembargador. 28 não está disponibilizado. Então, penso que precisará pedir ao pessoal do PJE, porque a desembargadora está vendo o voto proferido, mas nós não estamos. Não. E como esse não tem sustentação oral, desembargador Glauber, a gente tem até sexta-feira para registrar o voto. Então, pronto. Aí nós vamos pedir, Leila irá pedir ao pessoal do PJE para resolver essa pendência técnica aí. Perfeito. Então, aguarda aí o chamado de Vossa Excelência. Estou aqui na... Tá bom, amigo. Aqui. Então, iniciando nossa sessão administrativa, penso que, de minha parte, não tenho nenhuma proposição. Não sei se Leila tem registro de aniversariante e outros temas. Presidente? Sim. Pode falar, desembargador. Eu disse que nós já estamos na sessão administrativa, não é isso? Sim. E após isso, eu posso sair, porque não vou mais voltar. Posso? É isso? De acordo. Perfeito.
Mas eu queria deixar consignado aí, presidente, o falecimento do nosso colega Luiz Antônio. Sim, Luiz Antônio. Lá em Caicó estava todo mundo postergado, conforme até Luiz Cândido ontem na reunião do CSI ele falou. Ele é do mesmo concurso que ele tomou posse em setembro de 80. E eu soube ontem que ele já foi, em outra época, secretário-geral do TJ. Eu não sabia disso. Eu queria Foi, deixar antes de ingressar, ele era secretário. Era. Pois eu não sabia, vim saber Antes de João Batista da Silva. Sim. E do White. É mesmo? Que coisa boa. Nunca soube disso. Pois é, eu queria consignar. Lá em Caicó, todo mundo está muito triste com esse falecimento dele. Faz muito tempo que ele está lá, né? Muito tempo. Muitos anos, né? E aí morreu de fígado, né? Teve problema no fígado. Eu pensei até que era Covid, mas não era, segundo Luiz Cândido. Todas as informações, eu não consegui falar com a mulher dele, mas nós mandamos as flores pelo tribunal, por tudo. É um registro triste, mas tem que ser registrado. Perfeito. Né? Então, a Câmara aprova o voto de pesar pelo falecimento do doutor Luiz Antônio Nascimento. Tem outro nome. Luiz Antônio Nascimento. Não sei se tem outro sobrenome, mas pelo menos esse. Tomás do Nascimento. Luiz Antônio Tomás do Nascimento, isso mesmo. Eu também me acosto ao voto de pesar, realmente uma grande perda. Foi meu colega de turma e era muito querido. Ok. Então, como eu não tenho outro registro, desembargadora Judite. Não, Excelência, só me associar aos feitos, viu? Ok. Ainda tem alguma manifestação, desembargadora Zeneide? Não, senhor presidente, só essa. Tá, então, concluímos também a sessão administrativa de hoje. E eu posso retirar isso? Sim, pode perfeitamente. Vossa Excelência manda, sempre. Olha, então até logo, gente. A gente vai fazer outra atividade aqui. Muito obrigada, tchauzinho. Até amanhã, não é? Amanhã nos veremos. Certo, ótimo. Esse 28 está disponível no sistema. Foi dado o comando. Aí, Joaquim até disse que ia ver com Leila o que foi que aconteceu. Porque o 28 foi dado o comando e estava liberado. Tá, desembargadora. Nosso sistema PJE, vez ou outra, ele comete essas pequenas falhas. Tá certo, digamos. Pronto, e depois vou ver essas pequenas falhas. Mas é um processo meu. Não tendo sustentação, é como Vossa Excelência disse, até sexta-feira nós podemos votar. Tem um processo meu que passaram 2 sessões, eles sem aparecer voto para os demais, para a senhora e os demais. E aí, depois de 2 sessões é que conseguiram resolver. Essa semana foi finalmente concluído o julgamento. Foi quando os técnicos, o pessoal da TI, conseguiu liberar o voto para ficar visível. Acontece mesmo. Eu tenho um voto que estava com 113 dias, quando já tinha sido feito ainda dentro dos 100, mas não tinha jeito. Foi uma luta para eu conseguir inserir em pauta, mas graças a Deus hoje consegui. Desembargadora, eu vou dizer que aquela minha preocupação de julgamentos com valores diferentes, nós estamos a ver que depois da sessão civil, os problemas vão continuar a acontecer. Então, nós teremos 2 julgamentos. Por exemplo, esse... Ou é no... Está havendo uma falha também que não é do PJE, mas aí da internet. Está cortando a fala da gente. Agora eu estou vendo. Estou vendo e ouvindo. Tá. Então, nós temos 2... São 4... A sessão nossa, segunda Câmara, tem 4 turmas diferentes, com composições diferentes. 2 turmas irão
condenar aqueles processos, aquela indenização, em R$ 2.500 e 2 turmas em R$ 6.000 na mesma sessão. Parece que são 2 pesos e 2 medidas, porque nós não conseguimos um entendimento. Aquela proposta nossa, que eu fiz naquela reunião administrativa da segunda Câmara, para 4.500, para a gente não ter as divergências, era 50% maior do que o valor fixado na primeira Câmara, que é 3.000. Tá? E lá só temos expedito que não concede dano moral e os demais concedem em 3.000. E nós propusemos um acordo, eu propus sem nem lhe perguntar se a senhora concordava, mas eu fiz para abrir a negociação de 4.500. Então, quando você olha, é 50% a mais do que a primeira Câmara concede. Não houve o acordo. Aí nós voltamos a um processo e olha que a diferença é bastante significativa, de 2.500 numa turma para 6.000 na outra turma. É mais do que o dobro. E aí, isso, do ponto de vista pessoal, não tenho nenhum problema, porque não sou eu que vou pagar nem que vou receber. Mas, do ponto de vista institucional, para mim, é relevante, porque o mesmo órgão julgador, como que atribuindo tratamento diferente para os mesmos casos. E o argumento de que, não, o dano moral é arbitrário, pode ser qualquer valor, mas nós só estaríamos ali na seção civil a limitar o valor, a definir um parâmetro de referência para uma única causa, as tarifas bancárias consideradas indevidas. Só para aquilo. Não era para outra causa, com outras circunstâncias. Quando nós temos uma súmula vinculante que ninguém discute mais e aplica, ainda assim é possível o julgador fazer o destaque de dizer que aquele caso não se adequa ao enunciado sumular para julgar de forma diferente. Em qualquer processo que nós verificássemos uma circunstância diferente, poderíamos atribuir valor diferente, até porque não seria uma súmula vinculante para obrigar a gente a manter aquele valor. E aí, às vezes, o colegiado tem essas compreensões diferentes, que optaram por nem debater esse valor. E aí nós temos, além da divergência dentro da Câmara, o artigo 222, que a Milton fez referência, faz a média, mas a minha interpretação naquele artigo é quando não se tem uma maioria sobre um mesmo valor. Aí é a chamada dispersão de voto. Mas, por exemplo, numa composição de turma em que 2 votam o mesmo valor e 1 é que diverge quanto ao valor, eu tenho aí uma maioria para um mesmo valor. Não há dispersão de votos. Numa composição de 5 votos, se eu tiver 3 votos com o mesmo valor, não há dispersão de votos. Então, eu não tenho que fazer média. A média só existiria se fosse, por exemplo, numa composição de 5, 2 valores por 2.500, 2 valores por 6.000 e um valor por 5.000, por exemplo. Aí eu tinha dispersão de votos porque eu não consegui a maioria com o mesmo valor. Então, eu teria que fazer a média. Aí, a decisão de não ampliar quórum, ela pode ser questionada num aspecto. Por exemplo, quando o banco recorre de uma condenação de R$ 6.000 pela inscrição, pela cobrança indevida, e a relatora, desembargadora Zeneide, ou desembargador Vigílio, vota pelo desprovimento do recurso, e eu voto pelo provimento parcial do recurso, só para reduzir esse valor, eu penso que teríamos que ter o quórum ampliado, porque um é provendo e o outro é desprovendo. Mas a decisão da Câmara, da seção civil, não há ampliação de quórum quando for apenas divergência de valor. Tá certo. Quando, por exemplo, o recurso é do consumidor, que não obteve uma decisão de dano moral, e a desembargadora Zeneide diz, eu dou provimento ao recurso para fixar em 6.000.
E eu digo, eu também dou provimento ao recurso, mas para fixar em 2.500. Aí está certo. Os dois estão provendo o recurso. O resultado do recurso é provido. Aí eu estou de acordo que não haveria ampliação. Na outra hipótese, quando o recurso é do banco, que ela dá provimento, ela nega provimento e eu dou provimento só para reduzir o valor do dano moral, aí deveria haver. Mas a seção civil diz, não, aí não tem nada que ampliar a cota, porque é uma divergência só de valor. Eu vou seguir a decisão da segunda Câmara, da seção civil. Mas, se houver questionamento, eu tenho dificuldade de fundamentar que não haveria necessidade de ampliação de quórum aí. Porque o resultado do recurso não me parece ser o valor do dano moral, porque o valor do dano moral é arbitrado. O resultado do recurso é prover ou desprover. O arbitramento do dano moral, se é 2.500 ou 5 ou 6, é que poderia não configurar a hipótese de ampliação de quórum, se nós não formos rigorosos com a literalidade do dispositivo. Mas nós temos a seção civil que é superior à Câmara Civil ou à turma, né? Então, vou aplicar, mas com minhas ressalvas aí desse entendimento. Na prática, é interessante porque a gente ampliar quórum, convocar desembargador, que às vezes tem que sair de outra sessão para vir participar, só para dizer que vota com 2.500, ou com 5, ou com 6, né, que muda só por esse valor, talvez não tenha sido a intenção da ampliação de quórum, que é para discutir uma tese jurídica relevante, uma controvérsia do ponto de vista da questão jurídica e não do arbitramento de valor de indenização por danos morais. Já que o arbitramento é pessoal, não há uma fundamentação jurídica para eu dizer que é 4 ou que é 5 o valor da indenização. Há uma tese jurídica para dizer que houve o dano moral, mas não para dizer quanto foi o dano moral. Tá? Então, me parece que juridicamente tem umas diferenças aí. Mas eu vou dizer que essa questão me parece tão simples em significância de conteúdo jurídico, mas relevante do ponto de vista de quantidade de causas. O número de demandas sobre essa matéria é muito grande. Qual é a seção que nós não temos para lá de 10 processos discutindo esses contratos bancários só nesse ponto? Bom, mas fazer o quê? A sessão não admitiu minha proposta. E agora nós vamos enfrentar, aliás, eu não vou enfrentar problema nenhum, não. A desembargadora Zeneida, eu nem comento com ela, porque eu não sei se ela leva isso, mas, assim, com facilidade, ela administra isso com a facilidade que eu administro. Porque quando ela é relatora, ela irá assinar o acordo com um voto que prevalecerá o nosso valor de 2.500. Então, em nenhum processo de relatoria dela, a não ser quando a senhora estiver de férias, irá prevalecer o voto dela de 6.000. Só irá prevalecer no processo de vigílio, que ela e ele dão a maioria. Ou no da senhora, que vigílio e ela darão a maioria. Tá? Então, veja que nos processos dela, que ela quem mais se empenhou para defender esse valor maior, não será o que o julgamento dará o valor maior. Aí eu não fui mostrar para ela, olha o resultado disso aqui, porque eu não sei se ela pode achar que eu estou querendo mostrar que ela está equivocada, que ela deveria ter feito diferente. Eu acho que não, eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Eu convivo com isso muito bem. O que for, não é problema meu. Eu só faço defender o que eu acho que deveria ser. Mas
não me aborrece alguém dizer, você está errado, sei o que mais, eu penso diferente. Não me incomoda de maneira nenhuma. Já disse, eu não vou pagar o valor, nem vou receber. Então não tem nada a ver com isso. A mim também não, sou do mesmo pensamento. Coisas do colegiado. Vão discutir, falar tudo que quiserem, mas não tenho problema com isso, não. Embargadora, eu não sei se a Mauri virá. Ou se ele acreditou que a gente tinha uma sustentação oral, está esperando a gente fazer as outras para ele vir. Pergunto se a senhora prefere esperar ou André, estou olhando ele ali, está esperando também, ou a gente transferir esse julgamento para o dia 27. Talvez seja melhor, mas eu também, assim, estou à disposição da Câmara, sabe? Tá, eu só não sei, porque se eu tivesse a certeza que daqui a 10 minutos ele chegaria, eu também estou, porque em minha agenda de hoje, até meio-dia, está destinado a julgar processo aqui. Continua aqui, viu, desembargador? Olha, isso também está ali à disposição. A assessoria do desembargador Amaury está presente, desembargador Ibanez? Sim. A assessoria do desembargador Amaury está presente. Está, então vamos saber se a Mauri está perto de chegar ou se ele prefere adiar, porque também se ele preferir. Também para outra semana. Né? Só para acertar, excelências, de que, de minha parte, o que ficar decidido por vossas excelências, a gente acata sem qualquer problema, né? Se for de aguardar, aguardaremos, sem problema algum. Se houver necessidade de haver o adiamento, também não há qualquer... Vossa Excelência é muito compreensivo nessa parte, e aí a gente, se não for possível fazer, não tem outra alternativa, é adiar. Vamos adiar? Então, vamos fazer isso, né? Vamos adiar dia 27, doutor André. Porque aí a gente já fica... a gente só vai ver se no dia 27 tem um sistema de rodízio aí. No dia 27, o desembargador Vigílio terá voltado. Vossa Excelência não contará com o voto brilhante do desembargador Glauber. Perfeito, desembargador presidente. E aí o outro convocado, a gente vai ver quem será, porque pode alterar. Se for a Mauri, será com ele. Se não, poderá ser com o outro, mas a gente daqui para lá irá ver. Então, agradecemos aí a compreensão do doutor. Eu acho que só para... Glênio avisou que está tentando falar com ele, desembargador Ibanez. Tá. Então, diga para a Glênio que a gente vai adiar o julgamento. Tá certo. Muito obrigado a todos, então. Bom dia e até a próxima oportunidade. Bom dia, doutor André. Tenha muita saúde. Desembargadora Judite, doutora Neise, Leila, doutora Miriam, doutor André, saúde para todos aí, um abraço e até uma próxima oportunidade. Para todos nós. Um abraço, amigo. Muito obrigado pela convivência de hoje.